São Lexo, sua história de vida. São Lexo, patrono dos viajantes, peregrinos e dos que estão longe da família. São Lexo nasceu em Roma e era filho único de uma família cristã, rica e caridosa. Seu pai era um romano chamado Eufêmio e sua mãe se chamava Claís. Ele viveu durante o imperador Teodósio o Grande em 380 d.C. Desde jovem ele desejava deixar o luxo e a servir humildemente a Deus. Porém, seus pais já haviam organizado seu casamento como era de costume na época. Após casar-se, durante sua noite de núpcia, antes de consumar o casamento, São Lexo entregou um anel à sua noiva, dizendo-lhe: "Guarde este anel e reze a Deus para que ele esteja sempre conosco e sua graça nos traga uma nova vida." E partiu da casa dos seus pais em segredo em direção a Edessa. Lá ele vendeu tudo o que tinha, distribuiu seu dinheiro aos pobres e viveu em mendigância por 18 anos, vivendo da caridade dos religiosos da igreja local, sempre rezando e participando da vida sacramental da Santa Igreja. Como era um homem de virtude e santidade, muitas pessoas vinham lhe procurar. Posteriormente, ele deixou Edessa, não desejando atrair fama ou reconhecimento para si. Sua intenção era ir até Tarso para ficar na igreja de São Paulo. Porém, o navio que ele viajava desviou da sua rota por fortes ventos e ele acabou se transportando para outro local. Lexo decidiu então retornar à casa do seu pai. Porém, após tantos anos, ele estava irreconhecível. Eufêmio, seu pai, não lhe deu um quarto na entrada da casa, onde ele passou o resto da sua vida. São Lexo pediu ao seu pai: "Tende compaixão deste pobre de Jesus Cristo e permita-me ficar em algum canto do palácio." O pai lhe acolheu e ordenou que aquele peregrino fosse levado para trabalhar cuidando dos cochilhos dos animais. São Lexo passou seus 17 anos trabalhando nas cochilhas do palácio, que era seu por direito. Além de tudo, seu quarto ficava próximo à janela do quarto da sua esposa, e seu choro lhe trazia muitas tristezas. Apenas a sua fé e constantes orações ele pôde aguentar suas provações. O mesmo foi maltratado por vários de seus próprios criados e não sendo reconhecido por seus pais. Sofreu humilhações, ofensas e descasos por parte dos criados. Mesmo assim, nunca revidou, manteve acesa a chama da fé e acolheu com paciência todas as injúrias que sofreu. Novamente na casa de seus pais, o santo continuava a jejuar e passava dias e noite em oração. Depois de 17 anos vivendo em total obscuridade, Santo Lexo sentiu-se mal e percebeu que a morte estava próxima. Porém, antes de falecer, ele pediu um pergaminho e escreveu uma carta contando quem ele era e quem eram seus pais, pedindo perdão a eles e à sua esposa. Entregou o documento a um criado que lhe ajudou durante seus derradeiros minutos. O documento revelava sua verdadeira identidade, mas o criado só entregou aos seus pais dias depois da sua morte. São Lexo faleceu no dia 17 de julho e foi sepultado no cemitério dos criados. Quando seus pais ficaram sabendo da verdade sobre aquele criado pacífico, sereno e bondoso, ficaram consternados. Pediram autorização ao bispo local para exumerarem o corpo do seu filho e sepultá-lo num túmulo construído pelo senador, seu pai. Depois disso, a fama de São Lexo se espalhou entre os cristãos de Roma e os de Oriente. O seu culto começou a ser difundido. A casa do senador, pai de São Lexo, ficava no monte chamado Aventino, no século de 1217. Iniciou-se no local a construção de uma igreja
dedicada a São Bonifácio. Ao fazerem as escavações para a fundação, encontraram os restos mortais de São Lexo. Por isso a igreja continuava ali e passou a ser dedicada ao São Lexo, sobre as ordens do Papa Honório III. Enfim, no século X, o bispo Sérgio de Damasco fundou o mosteiro de Santo Lexo, dedicado a uma vida simples e pobre para os monges gregos de Roma. No ano de 1817, a consagração dos Sagrados Coração de Jesus e Maria nomeou São Lexo como o segundo patrono, por seu exemplo de paciência e caridade e humildade. De seu túmulo escorre até hoje o óleo de mirra, cujas propriedades milagrosas já curaram muitas doenças de inúmeros fiéis. Oração. Deus, nosso Pai, vós sois aquele que tudo vê, tudo escuta, tudo faz, tudo cria, revelando sem se mostrar. O exemplo de São Lexo, busquemos a simplicidade de vida, pois vós sois o simples e indivisível, e somente os simples verão a sua face única e verdadeira. Dai-nos a retidão de falar e no agir, a compaixão no acolher e a dedicação a servir, pois realizar essas coisas é participar da vossa bem-aventurança por Cristo nosso Senhor. Amém. São Lexo, rogai por nós. Deus Pai por nós. Amém.